Take 6, vamos falar hoje. Bem, bom dia, isso aí no Brasil. Bom dia. Bom, já são 3 horas da tarde, quase, né? Quase. Ah, então, hoje vamos falar, continuando, começamos ontem, sobre como a empresa pode captar dinheiro. Vamos voltar ao exemplo do fazendeiro. O fazendeiro tem a terra avaliada em 100 milhões de reais. Ah, ele pode captar, ele precisa de 50 milhões para plantar soja, e ele estima que depois que a soja for vendida, ele vai receber 150. Então, com essa estimativa, ele pode ir ao banco, pode emitir bonds, mas ele também pode, na verdade, ir ao banco e emitir bonds é a mesma coisa em termos de estrutura de capital. É, é assumir uma dívida. Em inglês, Hum. debt. Uhum. Agora, em termos de estrutura de capital, é a mesma coisa. Você dever a um banco ou dever a vários investidores, tá? Sim. Continua sendo uma dívida, debt. Mas uma empresa tem uma outra possibilidade de levantar dinheiro através de equity, ações, equity, Uhum. tá? Ou seja, o fazendeiro pode vender um pedaço da terra para investidores. Ou mais ainda, ele pode vender um pedaço do negócio dele, não só a terra em si, mas do negócio dele de plantar soja, entendeu? Então ele avalia que a terra custa 100 milhões, ele avalia que a cada 3 anos ou a cada ano ele vai obter aí 100 milhões de retorno A bruto votação? com Uhum. venda de soja, e ele vai gastar retorno líquido, porque ele vai gastar 50 a cada ano. Então, esse é um negócio. Ele avalia, aí a avaliação de negócio, quanto vale o negócio, na verdade, algo que é sujeito a muita variação, a muita discussão. Business valuation não é uma arte, não é uma técnica, não é uma ciência, é uma arte. Ou seja, quanto esse negócio vale, só tem uma forma dele saber, ele testando junto ao mercado, aos investidores. Então, Uhum. repetindo, a terra vale, ele acha que vale 100, ele só vai ter Sim. 60 se for vender a terra e alguém estiver disposto a pagar 100. Ele acha que vai ganhar 150, acha que vai gastar 50 a cada ano, e que, então, isso todo ano. Então, é um negócio que tem uma duração, ele vende para a China, a China é compradora, então ele tem o mercado. Ele tem expertise, ele já planta soja, suponhamos, há 30 Ah, já anos, o tem. pai dele já plantava soja, então ele conhece o business, ele não é um aventureiro. Então ele convence um banco de investimento a fazer, a vender para investidores 50% do negócio dele, que inclui a propriedade da terra, tá? Inclui tudo, né? A propriedade da terra, a, o fertilizante, os armazéns, a, toda a infraestrutura logística que ele já tem na terra, ah, inclui o que ele já, os galpões, ou galpões, né, de soja que ele já Uhum. tem Capaz. em ações anteriores, galpões, eu acho. Né? É, Então, é capaz. o business inteiro, que inclui a terra. Então, vale mais do que só a terra, certo? Então, ele estima que esse Sim. business vale 1 bilhão de reais, tá? 1 bilhão. E ele vai vender metade desse business. Ele quer vender 500 milhões para investidores. Os investidores, se ele conseguir vender metade por 500 milhões, o business dele passa a valer 1 bilhão. Porque o mercado acreditou nisso, entendeu?
Você entendeu? Ele tem a terra que vale 100 milhões. Sim. Ele tem a experiência dele, ele tem mercado, ele convenceu o banco de investimento e depois o banco de investimento convenceu os investidores de que a terra, mais o inventário de fertilizante, mais a expertise dele e da equipe dele, né? A equipe dele são os plantadores, é o pessoal, os traders que depois vão vender a soja, é, é o pessoal que compra as máquinas, é o pessoal, enfim, é toda uma equipe. Então, a equipe, a expertise, a terra, os inventários, os armazéns, tudo, o valor do business é 1 bilhão, É tudo. Tá. tá? E aí o mercado, aí ele fez o seguinte, ele dividiu esse 1 bilhão, que ele definiu como business, chamou de Soja Brasil SA, tá? O nome do business. Soja Brasil SA. Dividiu esse 1 bilhão em 1 bilhão de ações, cada uma valendo R$ 1, tá? E vai vender, desse 1 bilhão de ações, ele vai ficar com 500 milhões mais uma, para ele ter o controle da Uhum. empresa. É, porque ele só tem que ser o sócio majoritário, É, né? ele quer ter o controle, ele quer ter o controle. Então, ele vai ter 500 milhões mais uma, e ele vai vender 500 milhões menos uma para o mercado. Convenceu o banco de investimento, aí tem que novamente bater na porta do banco de investimento, que é esse banco que vai distribuir. Ele não tem acesso aos investidores. Quem tem acesso aos investidores, ao Sim. mercado, daí o banco de investimento faz o seguinte: ele, claro, confere toda a papelada da empresa, faz uma due diligence no negócio, para ver se o negócio existe, se o cara está falando a verdade. Due diligence é uma investigação empresarial. É o que a empresa da Lia faz muito, tá? Por exemplo. É. Hum. Então, vai Eu até hoje fazer. não sei onde a Lia trabalha, ela já me falou várias vezes, mas A eu não empresa dela consigo é Kroll, gravar. é uma empresa que faz due diligence, não para IPO. Depois eu explico o que a empresa dela faz, porque é parecido. Então, o banco de investimento vai lá, contrata, inclusive, o banco não vai fazer diretamente, ele vai contratar uma empresa de due diligence para fazer a due diligence lá na fazenda do cara, conhecer os traders, etc, etc, ver a qualidade da terra, ver se o fertilizante existe. Ou seja, e aí o banco de investimento achou que sim, pode valer 1 bilhão, acho que o negócio, né? Pode Uhum. valer. Então, o banco de investimento prepara toda a papelada, prepara o prospecto e chama-se IPO, Initial Public Offer. Já ouviu falar nisso? Então, Não. chama-se Initial Public Offer, IPO. Vai fazer um IPO, ou seja, vai vender para o público, de investidores, 500 milhões de ações, cada uma valendo R$ 1, da Soja Brasil SA. Tá? Tá. E aí, no dia do IPO, vendeu, deu tudo certo, todo mundo comprou. Os investidores gostaram do negócio, agribusiness no Brasil, dá certo, China crescendo. Ou seja, o negócio tem uma narrativa boa, porque o IPO precisa também de uma narrativa boa, não só números. Tem uma narrativa boa. O Brasil é bom de soja, a soja, a fazenda do cara fica no Goiás, tem uma logística boa para o porto de Itaqui, lá no Maranhão, pela Rodonorte, não, pela Ferronorte, que é aquela estrada de ferro. Pode também sair pela Bahia, que a fazenda dele se estende. Tem também uma ferrovia que vai para o porto lá perto de Salvador. Ou seja, o negócio do cara tem uma narrativa boa e tem um fundamento bom. Chama-se fundamento do negócio, tá? Análise Uhum. fundamentalista, né? A due diligence chama-se análise fundamental. Então, o negócio dele tem um fundamento bom, uma narrativa boa, ele tem um currículo bom, ele entende do negócio, ele não é um aventureiro. Uhum. E vendeu, pôs no bolso. Ele antes tinha uma terra que valia 100 milhões e um negócio
potencial de soja. Agora ele pôs no bolso, cash, 500 milhões de reais, não deve um centavo a ninguém. Olha só, não deve um centavo a ninguém. Ele tem agora sócios que são metade do dono da empresa dele, só que agora a empresa dele vale 1 bilhão e ele passa a ser um multimilionário, porque o outro, os 500 milhões é dele. Então ele não tinha, ele só tinha uma terra que valia 100 milhões e um negócio na cabeça dele. Uhum. Agora ele tem 500 milhões cash, Uhum. não é dele, é da empresa, evidente. Mas ele como Sim, controlador e CEO, ele pode gastar com a empresa, evidente. sim. Ele tem no nome dele mais 500 milhões de ações, cada um valendo R$ 1, e o IPO foi um sucesso. Aí pronto, Aí ele se deu bem. ele se deu bem. Aí o IPO foi tão bom que no mercado secundário, que o mercado secundário de ações também existe, tá? Apareceu um monte de gente querendo comprar a ação da empresa dele. Aí quem comprou no IPO a R$ 1 começou a dizer assim, não, agora eu vou vender a 2. Não vou vender a 1, não. Vocês estão Sim, querendo comprar? Então a ação dele já pulou de preço para 2. Aí, porque tem gente já querendo comprar por 2, interessante. acreditando que o negócio dele é melhor do que parecia inicialmente, Aham, tá? Aí apareceu, inclusive, o presidente Xi Jinping na televisão da China falando que vai comprar direto da fazenda dele soja. Daí a ação pulou para 2. Dobrou, de um dia para o outro. uhum, A narrativa, o fundamento ficou o mesmo, mas a narrativa melhorou muito. O presidente da China dizendo que vai comprar da sim, fazenda dele, é, né? agrega um valor. E aí o governo da China ainda fez mais. A ação estava vendendo a 1, certo? Ele vendeu a 1. Aí no mercado secundário, ela já pulou para 2. Aí o governo da China disse que quer 10% da empresa dele e está disposta a pagar 4 por ação. Então a ação pula para 4, certo? Ela compra no mercado Uhum, secundário 10% da empresa por 4. A empresa multiplica de 1, passou para 4. Para 4 bilhões o valor da empresa. E o equity dele, a sim. propriedade dele, passou para 2. Ele agora é bilionário. Você entendeu? Isso tudo Uhum, paper money. Você entendeu? Quero dizer, o negócio existe, o fundamento existe, mas tudo a partir dali é expectativa de que vai dar certo. Narrativa. certo, é. Você viu como funciona o mercado acionário. É assim que funciona o mercado acionário. Para ele, Então você tem que ver, é basicamente uma aposta, então, né? é Porque aposta no não futuro. é garantido. O mercado É, de dívida, ele vê a fotografia do negócio, tá? O mercado de ações vê o filme do negócio, o futuro do negócio, a expectativa, a aposta. Então, o pessoal que tá, o governo da China que comprou por 4, achou que o negócio dele não vale 1 bilhão, não. Achou que vale 4 bilhões. aham. Na verdade, se o governo da China comprou por 4, que ele acha que vale mais do que 4. Entendeu? Sim, Ele está vendo um filme lá na que ele só frente. quis deixar o preço baixo. Você entendeu? Então, ele já comprou por 4. Então, o mercado acionário, ele é feito de fundamento. Você tem um negócio lá, tá? Você tem um negócio do cara rendendo lá. O negócio do cara vão continuar rendendo os 150 milhões de reais por ano, bruto, que vai subir aí de custo 50, 100 milhões por ano líquido. Aí não, imposto, não sei o que e tal, vamos colocar que vai render 50 milhões por ano líquido nos próximos 10 anos. Ou seja, o negócio dele continua sendo apenas a mesma coisa. Terra valendo 100 milhões, ele gastando 50 para plantar, vendendo por 150, depois mais 50 de Sim, outros gastos, de overhead. Overhead é gasto de escritório. Com trader, com contador, com advogado, com banco de investimento, né? Você já viu que no Brasil o advogado é um custo sempre caro, né? Com o aparelho sim. judicial que a gente tem,
Advogado é sempre caro. Então, ele já estima que vai E gastar. não, você precisa de ter um bom, né? É, Não, ele já sabe que vai gastar com overhead 50 milhões, mais 50 para plantar, vai pôr no bolso 50, que ele vai distribuir para os sim. investidores, tá? Então, você vê que o preço da ação, que quadruplicou, não mudou o fundamento do negócio. Não, não mudou o que ele vai embolsar, digamos assim. Não mudou. Nem ele, nem os investidores. Ele vai distribuir como dividendo depois, quando ele pegar no final do primeiro ano 50 milhões, ele vai distribuir tudo isso como dividendo para os investidores. Então, metade para ele, que ele é metade dono, e mais o resto para os outros investidores, tá? Agora você vê o seguinte, como são duas realidades. O preço da ação é uma realidade que tem a ver com uma especulação no mercado Uhum. secundário. Na verdade, a especulação começa no IPO, né? Initial Public Offer, né? Depois, no mercado secundário. Então, o preço da ação é uma coisa, o fundamento do negócio é outra. Você entendeu? Ou não? Sim, sim. Ou seja, Não, eu entendi. você vê que são Então, por duas. exemplo, quando você vê aquelas pessoas, sei lá, você vê um empresário famoso, aí você vai lá, o Elon Musk, quanto que ele vale? Não é o dinheiro que ele tem na conta bancária dele, mas é as empresas, tudo somar. Aí, com a especulação do mercado, né? Tipo, eu acho que até, acho que é a Tesla, né? Sei lá, o A que ele tem, Tesla. não é a Tesla, não, é? É. Vale não sei quantos bilhões. Vale 1 trilhão. Ela vale um Vale um trilhão. trilhão? É. O Mas isso não é valor o de que ele tem na mercado. conta dele, é o quanto Na a conta dele não empresa tem dele isso. vale. Não, na conta dele não tem isso. É. Na verdade, todos esses bilionários que têm o dinheiro em ações, não é na conta, tá? Como é que eles, em geral, vivem? Eles vivem de empréstimo de bancos, porque empréstimo não paga imposto, daí eles não pagam imposto, tá? Porque ele não vende ação, não vendendo ação, ele não paga imposto. Sim, Entendeu? Porque se você, nos Estados Unidos, no Brasil também, você só paga imposto se você tiver lucro vendendo ação, ganho de capital. sim. Então, eles não pagam, eles não vendem a ação, continuam, e eles pegam o empréstimo do banco garantido pela ação. Como se fosse. Pegar o empréstimo garantido pela Hum. ação é como se a ação estivesse no prego, como se fosse uma joia no prego. Sim, Ele sim. vive disso. Por quê? Porque os juros do empréstimo é menor do que o que ele vai pagar de Do imposto imposto. se ele for vender a ação para ir vivendo. Você entendeu? Entendeu? Isso é Mas aí é muito planejamento. jogo, né? O mundo é muito doido. Isso é planejamento tributário. Outra coisa. Mas aí, para você entender, por exemplo, não faz muito, faz uns 10 anos, eu me lembro, que entraram numa disputa para comprar uma ilha na, na Grécia, uma ilha lá cara. E quem estava na disputa era o Bill Gates e a Madonna. Eu me lembro bem. A Madonna acabou ganhando do Bill Gates. Ela colocou mais cash que o Bill Gates. Aí você vai dizer, mas peraí, o Bill Gates tem 100 bilhões de dólares. Ele tem ações de várias empresas. De várias. A Madonna, ela não é dona de empresa nenhuma. A Madonna tem cash, porque ela recebe dos É, filhos delas e royalties. Madonna certamente, claro, ela deve ter dinheiro investido, ela deve ter um family office que toma conta do dinheiro dela, ou família sim. que faz. Mas o dinheiro dela entra no cash, É dela. como a É, Taylor Swift também. O dinheiro da Taylor Swift, então ela tem uma liquidez inesperada. Quer dizer, claro, se o Bill Gates quisesse pegar o empréstimo ou vender ações para comprar a ilha, claro que ele bateria a hum, Madonna. Mas o que eu quero sim. dizer é que ele já teria que fazer um esforço. Ele também, talvez ele não quisesse a ilha Não toda. tava afim, é. É. Mas você entende? Cara, Então, esse sim. povo, Elon Musk, claro que eles são bilionários, são, mas eles não têm cash na conta, não. Eles têm. Você calcula o valor da fortuna deles pelo valor da ação da qual ele é dono. É uma riqueza pública, Uhum, né? Então, isso é importante, porque aí você, quando entra para comprar ação, você já está vendo que você entra num jogo que você não consegue direito.
avaliar o negócio, você não consegue direito avaliar as perspectivas do negócio. É um jogo de uma certa complexidade e de um risco razoável. Por exemplo, o negócio lá da soja, Soja Brasil SA. Suponhamos que a ação está vendendo a 4, tá? Aí o governo da China disse que não vai comprar mais um centavo de soja desse cara porque deu praga na plantação dele. E E aí aí já ele despeca coloca tudo. para vender imediatamente no mercado a qualquer preço, até porque foi da China. O que que é, o que que são 1 bilhão de reais por na China? Nada. Então eles colocam Não. na hora para vender tudo que eles têm de ação dessa empresa. O que que você acha que vai acontecer com o preço da ação? Ou seja, Ah, mais vai despencar, né? despencar em queda livre. Você entendeu? Mas Então, isso aconteceu com o Ike Batista? isso aconteceu com o Ike Batista. Mas aí a história mas é bem parecida. Com o Ike Batista aconteceu isso. O Ike, eu vou contar a história do Ike. E depois a gente termina, né? A gente continua amanhã. É, É uma história interessante, tá. mas aí já. O Ike é um cara, o pai dele era o Eliezer Batista, que É da Vale do Rio Doce. ele que criou a Vale do Doce, ele Vale Rio. foi ministro da época, vários governos militares de Minas e Energia. Ah, eu conheci, aliás, o pai do Ike. Eu Né? almocei uma vez Tinha- com ele. Eu conheci o pai do Ike. Bem um cara simples, um cara. Né? O Ike eu nunca conheci, não. Porque o Ike na época já era bilionário. Né? Eu conheci quando eu morava. Você é o rico, né? Não, ele era muito rico. Mas aí, bem, ele continua rico, né, Ishi? Ele não é mais bilionário. Ele continua muito rico. Aí o que aconteceu? O Ike começou a ser já mais novo, com 20 e poucos anos, ele começou a comprar terra no Brasil, explorar ouro. E começou a ganhar dinheiro com ouro, tá? Ele realmente entende desse negócio de ouro, tá? Ele começou a Ele é ganhar bom dinheiro de com ouro. negócio, né? Não, olha só, ele entende de ouro, ele entende de ouro e começou a ganhar dinheiro com ouro. Aí criou uma empresa no Canadá, fez um IPO de uma empresa que ele explorava ouro aqui no Brasil, ele fez o IPO no Canadá. Isso é possível, tá? Então, os investidores canadenses investiram na empresa dele no Brasil que explorava ouro. Por quê? Porque o Canadá tem uma bolsa especializada em empresas de mineração, tá? Então o Hum. Ike ganhou realmente muito dinheiro explorando ouro, depois fazendo mineração de outros minerais, tá? Por volta de 2006, por aí, ele resolveu entrar no ramo de petróleo. Ele já tinha muito dinheiro, ele já era bilionário, tá? Com ouro. Ouro não, não só ouro, com mineração em geral, Outros tá? minérios, é. Mineração. Resolveu entrar em ramo de petróleo, achando que petróleo era igual a mineração. Não é. Petróleo ao mineral, primeiro que não é petróleo. Petróleo tem algumas coisas parecidas com a mineração, quer dizer, você precisa de um geólogo para achar, você perfura, mas para por aí. A indústria do petróleo é muito diferente. E aí ele entrou na indústria do petróleo no mar, offshore, que ainda é muito diferente da indústria do petróleo em terra. São duas indústrias com lógicas diferentes, com escalas diferentes. Então ele entrou em duas coisas, numa coisa que já era diferente, que é a indústria do petróleo em relação à mineração, e entrou no mar, que já é diferente de terra, tá? Mas ele Uhum. achava que entendia, que ele achava que era parecido, mineração com. E veja bem, um bilionário como ele, você não vai dizer, ninguém vai chegar e dizer para ele que ele não entende de ganhar dinheiro. Você entendeu? Você Ah, não consegue. Você não hum. consegue. Uma pessoa dessa, uma pessoa bilionária, você não consegue nem chegar perto dela.
Ela é Vai, circular. imagina. Não, você não chega perto. Ela fica só puxa saco e volta o tempo todo. Assessores, e ninguém vai ter coragem de dizer para ele que ele não entende de negócio. Você não vai dizer para o teu chefe que te paga um mega salário que ele não entende de negócio. Você entendeu? É. Não vai, não vai, né? Não, eu não falaria. Aí ele contratou, por volta de 2007, ele contratou um time da Petrobras realmente muito bom. O pessoal da Petrobras, ele roubou da Petrobras. Tinha um grande amigo meu que morreu, o Newton. O Newton, você lembra Meu Deus. que morreu ano passado? O É, Newton ele trabalhou já no era Ike. senhor. Por isso eu conheço a história do Ike, bem. O Newton trabalhou com o Ike, né? Ele foi conselheiro do Ike, tá? Por isso Que que eu conheço a bacana. história do Ike, bem, tá? Do Newton. Ele pegou realmente um time bom da Petrobras para trabalhar para ele, Ike. Aí foi o primeiro erro. A Petrobras é uma empresa estatal, grande, de petróleo, uma das maiores do mundo, e a Petrobras está acostumada a não ver preço nas coisas que ela compra, tá? Ela contrata o melhor, não quer nem saber do preço, tá? Aí você pegou executivos com essa cabeça, com esse mind frame, e levou para uma empresa privada que, para a empresa de petróleo, era uma empresa pequena, a OGX do Ike. Os caras Uhum, começaram a gastar dinheiro. Aí o Ike, antes de furar, ele fez um IPO na Bolsa Brasileira. Um mega IPO. Eu não me lembro, mas ele colocou na época 5, 10, 15 bilhões de dólares no bolso. Eu não sei quanto, tá? Mas dezena de bilhão, tá? Dezena de bilhão. Ele pôs no bolso um dinheiro grande, mas para uhum. petróleo não é tão grande assim. Que é a indústria do petróleo, né? Mas É para caro. qualquer outro negócio é muito dinheiro. E por que que apostaram nele? Por que que o mercado? Porque ele é um cara, pô, esse cara entende do que está falando. Primeiro, ele é um bom vendedor. Ele tem uma narrativa boa. Segundo, o cara ficou rico no Canadá, ganhando dinheiro com mineração, ficou rico com minério de ferro no Brasil. Ele montou a mina de minério de ferro no Brasil um pouco antes desse IPO, depois vendeu para 2008, antes de 2008, vendeu para uma empresa americana, esqueci agora o nome, tá? Anglo American, por uma fortuna, também assim, por bilhões, ou seja, o cara tem um toque de Midas, é o que diziam, Uhum, tá? Então ele vai fazer e acontecer. E aí o Ike começou a remunerar os seus executivos, todos da Petrobras, ex-Petrobras, uhum. com ações da empresa. Aí os caras, assim, peraí, se a ação subir, eu vou ganhar mais, certo? Hum. Não é? Sim. Então eu vou começar a adorar a pílula do que eu estou fazendo aqui. Eu vou começar a mentir para o próprio Ike de que vai achar tanto, tanto, tanto que a ação vai subir e eu vou ganhar muito mais. Depois eu vendo as ações. Foi, grosso modo, foi o que aconteceu. Os executivos dele mentiram para ele, entre eles o Landim, viu, que foi presidente do Flamengo até pouco tempo. Aliás, ainda é o presidente do Flamengo. Mentiram para ele, não sei se uma fé, porque é difícil você saber Ah, se houve uma fé. O fato é que eles mentiram, a ação subiu muito, 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 muito. O Ike ficou. Aí ele fez IPO de outras empresas, ganhou mais dinheiro ainda. Ele fez várias empresas, vários IPOs. Ele chegou a ser o 19º homem mais rico do mundo, tá? foi, eu lembro dessa Ele história chegou a ser o do brasileiro Bubu. mais rico da história do Brasil, tá? Ah, mas todo o dinheiro dele estava em ações valorizadas por histórias que não tinham fundamento. Você lembra o negócio do fundamento? Não tinha um fundamento. Ou seja, primeiro, não tinha, a OGX não tinha não, o petróleo que a OGX achou, diz ter achado, não era na quantidade que o Eles pessoal dele esperavam. dizia. Tudo que ele comprava era mais caro. Tudo que ele pagava era mais caro, e no final, quando o mercado caiu na real de que os fundamentos das empresas dele
não correspondiam ao preço da ação, a ação despencou como um meteoro em queda livre. Não só da Nova É, e realmente perdeu tudo. Agora, veja bem. E aí ele tinha muita dívida e essa ação como colateral. O que aconteceu? Ele quebrou. Porque ele tinha as ações, como eu te falei, o que que muita gente bilionário faz? Tem essas ações, pede empréstimo. pede empréstimo com essas ações como garantia. Está subindo, o banco empresta. Tá? Todo mundo foi enganado. Todo o mercado, os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Pactual, todo mundo emprestou para o Ike. Banco do Brasil, Santander, todo mundo emprestou bilhões para o Ike. Tá? Ele Que, enganou todo mundo. Tá? E aí, é. ele diz que ele foi enganado pelos executivos. É possível? É, eu acho que ele propositalmente iria querer perder tudo, né? Exato, que ele foi o principal prejudicado. Faz sentido a história dele. Que os executivos mentiram para ele, as ações subiram, eles venderam o que eles tinham e saíram antes. Entendeu? Aí, É é o sacana. jogo. Veja bem, é um Mas jogo. ele ainda tá mais rico do que todo mundo, né? Claro. Tipo, ele ainda é muito Então, rico. faz sentido que a história dele, ou seja, de que ele não mentiu, ele foi enganado, porque ele foi o principal prejudicado, realmente. Porque ele era o É, principal acionista dessas empresas todas. Agora, um cara que tinha o patrimônio que ele tinha, veja bem, ele tinha, no nome da mulher, dos filhos, bilhões, bilhões. Então, na verdade, ele já não é um cara com 50 bilhões, mas ele é um cara, certamente, de 500 milhões de dólares. Você entendeu o que eu quero dizer? então tá. É, Entendeu o ainda que eu tá quero bem, dizer? ainda tá bem. Não, não, Sim, bem. Você entendeu o que eu quero dizer? Ele não é mais o Ike, mas certamente ele tem 500 milhões de dólares na Suíça. Você entendeu? Ele não é roubado. sim. Dinheiro que Ele tá sobrou. mais low profile esses tempos. Eu nunca mais ouvi falar dele. Ele andou dando umas entrevistas, mas claro, ninguém, porque ele enganou o mercado. Dificilmente ele Ele vai vai conseguir conseguir voltar, né? fazer o que ele fez, porque ninguém acredita. Como você percebeu, o IPO é baseado em você acreditar naquilo. Você tem que acreditar, você tem o fundamento do negócio, mas o fundamento só não basta. Você precisa acreditar na narrativa. Para você acreditar numa narrativa, você tem que ter credibilidade. Se você perde a É, credibilidade, você não recupera. acabou. Você entendeu? Então, ele é um cara rico? É, mas ele não tem mais credibilidade para fazer um IPO Credibilidade. como ele fez. Fará mais. Porque todo mundo se deu mal. Os bancos perderam dinheiro. Enfim, ele fez muita gente perder dinheiro. Eu perdi dinheiro. Tinha ações da OGX, tá? Perdi dinheiro com a OGX. E não foi pouco. Então, o que eu quero dizer? Esse negócio de ação é um investimento, novamente, é um investimento que pode dar dinheiro, mas É um dinheiro também que pode não te dar é prejuízo. perigoso. É um investimento que você tem que saber o que você está fazendo, tá? Você conhecer bem o É, fundamento da empresa e você tem que conhecer a reputação de quem está contando a história. Essas é. duas coisas. Fundamento, reputação, tá? Não, é Deixa até eu pegar bacana, eu não aqui sabia e disso, aí a não. gente termina. Peraí.